obesidade e depressão. Vocês conhecem o eixo HPA, né? Não acredito, acabou a tinta. Será? Conhece o eixo HPA? Ah, voltou. Ah, não, voltou. Não, tá não. Agora foi. Hipotálamo, hipófise, qualquer outra? O que esse eixo significa? Quem sabe me dizer? Hipotálamo, hipófise adrenal. O que isso significa? O que vocês adoram falar quando as coisas não estão tão interessantes na vida de vocês, estão estressantes? Que produz quem? Corte. Ó. Hormônio liberador de corticotropina. Hormônio adenocorticotrófico, ACTH. E cortisol, certo? Fisiologia endócrina básica. Todo o processo envolve o quê? Um mecanismo de autorregulação, certo? Quem autorregula? O próprio cortisol, ele exerce um feedback, o quê? Negativo aqui, perfeito? Então, quando há uma situação estressora, seja ela externa ou interna, o que seria uma situação estressora interna? Justamente eventos que envolvem doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, certo? Com base nesse aspecto que vai ocorrendo durante o desenvolvimento da obesidade, temos processos inflamatórios, processos que envolvem o estresse oxidativo, perfeito? Isso reflete no quê? Em ampliação da atividade do cortisol, certo? Porque o próprio tecido adiposo também é o cara que aumenta a conversão de cortisona em cortisol, certo? Pela 17-beta-hidroxicolesterol desidrogenase. Certo? Tranquilo até aqui? Por que eu estou entrando nesse raciocínio? O que o cortisol em excesso pode contribuir? Redução da sensibilidade a quem? Insulina, que pode, em uma situação clínica mais relevante, culminar em resistência à insulina. Vocês sabem que tem diferença, né? Nem toda redução da sensibilidade culmina em resistência. Você ganhar peso, por exemplo, estou no off-season, você tem uma redução da sensibilidade. Isso é resistência? Não. É uma adaptação natural pelo fato de você estar ingerindo mais calorias. Então tem que controlar agora a dinâmica de captação de glicose. Certo? Só que isso no crônico pode resultar nesse aspecto, perfeito? Qual que é um outro ponto importante que acaba sendo problemático no topo da cadeia de eventos? A gente vai complementar agora essa discussão a partir de outras duas estruturas cruciais. Amígdala e hipocampo, certo? Se eu não me engano é com 2P. Hipocampo. Vocês já ouviram falar da amígdala? Não aquela que vocês arrancam da garganta. Se vocês arrancar essa, dá ruim. Não dá bom, não. Aquelas que vocês arrancam da garganta, a gente chama de tonsilas, que são órgãos linfóides secundários, caracterizados no quê? Processos que envolvem atividade inflamatória nas regiões onde pode ter alguma infecção bacteriana ou viral aqui. E elas inflamam diante de recorrentes infecções, certo? Aí, com o decorrer do processo inflamatório contínuo, você arranca elas. Só que essa aqui vocês não arrancam. Mas tem estudos de pessoas que perderam a amígdala por um fenômeno chamado de calcificação da amígdala. E o que esse cara faz? Tem efeito em respostas que envolvem atividade de estresse, medo, aversão condicionada
ansiedade e assim por diante. Perfeito? E ela faz esse processo a partir desses eventos por meio de quem? Estimulando o sistema adrenocorticotrófico. Ou seja, estimulando o estresse, a resposta estressora. Certo? Quem é o outro cara, o hipocampo? Ele basicamente está dentro do entendimento, no contexto de memória de médio e longo prazo. É o que a gente chama de memória semântica, ou seja, sobre os fatos, e memória autobiográfica ou episódica, sobre a nossa vida. Só que, além disso, o que ele faz? Ele controla a amígdala. Ele sinaliza para que a amígdala interrompa a sua resposta ao estresse. Certo? É isso que ele faz. Ele fala, amígdala, segura a onda, porque o fator estressor já passou, dá uma segurada. Só que quando você expõe o sujeito a eventos estressantes crônicos, e quando você tem um quadro, como por exemplo, que envolve respostas inflamatórias subclínicas, o que vai acontecer? O cortisol ele atua aqui no hipocampo para fazer o processo de sinalização do feedback negativo. Só que quando vai aumentando o cortisol em proporções maiores, o que vai acontecer? Ele vai exercer o fenômeno que a gente chama de neurotoxicidade. Ou seja, ele vai causando um processo de degeneração hipocampal. Consequentemente, esse processo de degeneração hipocampal leva o quê? Uma hiperativação da amígdala. Que vai fazer o quê? Aumentar a produção de cortisol. Que vai fazer o quê? Neurotoxicidade hipocampo. E vai fazer o quê? Não é bonito? Não é lindo isso aqui? Certo? Só que com esse elemento, você tem um cara que está inabilitado para controlar o nível de estresse, então o indivíduo vai conduzindo a sua realidade a partir de uma experiência estressora contínua, que pode resultar em um risco maior de depressão. E com o crônico processo de neurodegeneração do hipocampo, a partir da formação de algumas placas que aqui se estabelece, por meio dessa atividade excessiva do cortisol, eu tenho um outro problema, que é o qual? Neurodegeneração. Risco aumentado para E com base nesse quadro, depressão, associado ao elemento que constitui essa cadeia de eventos, que é a obesidade, são dois eventos que se retroalimentam, levando então uma alteração metabólica, resistência à insulina. Outra coisa que esse excesso de cortisol vai fazer, aumentar o apetite, certo? Isso favorece o ganho de peso. Ganhando peso, eu vou acentuar esses processos que vai favorecer o quê? O prejuízo no hipocampo, que, portanto, vai manter minha amígdala mais ativa, que, portanto, pode aumentar os quadros sintomáticos de depressão. Ele vai se retroalimentando. E o que o indivíduo utiliza artificialmente, tendo em vista agora a sua redução da capacidade de controlar o cortisol naturalmente? Alimentação.